Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Cá estou eu mais uma semana com vídeo, portanto é assim, pelo menos 2 com vídeo vamos ter. Acho que a coisa até não correu particularmente mal no último episódio, portanto cá estou eu mais uma semana. O que é que eu quero começar por dizer? Eu não apresentei estes episódios com vídeo como sendo uma terceira temporada. No entanto, quando eu estava a partilhar o episódio eu pensei, isto é uma coisa completamente diferente, embora o conceito se mantenha agora em vídeo e, portanto, chamemos a isto com vídeo a terceira temporada. Este é só um pequeno preâmbulo, digamos assim, relativamente a coisas que eu quero falar esta semana. Eu tinha dito que no episódio passado não vos conseguia mostrar aquele porta-joias que o Diego me fez, porque se eu fosse ali buscar ainda destruía isto tudo, mas agora eu trouxe aqui para vos mostrar uma coisa que eu nunca seria capaz de fazer. Portanto, basicamente é isto. Eu tinha dito que era tipo um cato. E o cato, não sei se dá para perceber, dá para pendurar tipo anéis aqui tem um colar e não sei o quê. E é assim, eu para fazer isto a uma coisa parecida, sinto que me ia irritar não sei quantas vezes. Para mim só conseguir pôr estas coisinhas de lado aqui no cato já me ia dar a volta à cabeça. Eu não tenho paciência, por isso é que eu gostei tanto. Ainda por cima, tipo, está bué bem pintado, o cato até tem coisinhas douradas, adorei, era aqui para vos mostrar. Eu acredito que isto não seja uma coisa assim tão difícil de fazer, porém, para pessoas como eu, sem jeitinho absolutamente nenhum, é muito difícil. Eu cheguei a fazer umas bases destas que não tinham cato nenhum e ficaram piores que esta, portanto, olhem. Há coisas que nós temos que nos conformar que não são para nós e há quem faça melhor para nós, portanto, está-se bem. Relativamente aqui a coisas desta minha última semana, o primeiro tema que eu queria falar foi uma coisa que eu e a minha colega, a Beatriz, fizemos na última semana, que foi o seguinte: nós já estávamos quase no fim do mês, faltava para aí 2 dias para o mês acabar, portanto ali dia 26, e estávamos falidas. Não éramos só nós, os nossos colegas também já estavam falidos, queriam receber, e então eu venho-vos aqui dar a dica que é: inventem teatrinhos para os vossos patrões ouvirem e se lembrarem que têm que vos pagar o ordenado. O que é que nós decidimos fazer? Portanto, nós combinámos ali uma conversa, ou seja, disse à Beatriz: olha, pergunta-me o que é que eu vou fazer no próximo fim de semana, isto porque o nosso patrão trabalha numa sala relativamente próxima da nossa e consegue ouvir as nossas conversas, e eu disse-lhe: olha, pergunta-me o que é que eu vou fazer no próximo fim de semana, que eu vou dizer a verdade, mas vou ali dar uma de estou tão pobrezinha para ver se ele paga. Portanto, ela perguntou-me e eu: olha, este fim de semana finalmente o mês está a acabar. É que eu estou mesmo falida, tenho mais um aniversário, não sei o quê, e depois começámos ali naquela de estamos tão pobrezinhas. A verdade é que não resultou instantaneamente, mas nós recebemos naquele dia. Portanto, tivemos sucesso. Isto não foi a primeira vez que nós fizemos. Por já termos tido sucesso mais do que uma vez, é que eu estou aqui a partilhar convosco esta dica. Depende também da confiança que vocês tenham com o vosso patrão, se sabem que ele vai estar a ouvir a vossa conversa, porque se ele não tiver, também não adianta assim tanto estarem a fazer teatrinho. Mas pronto, nós costumamos fazer. Depois eu até retomei a conversa, dissemos várias vezes que estávamos falidas e resultou. Se tem uma ligação direta com a nossa conversa ou se ele simplesmente olhou para o calendário e pensou: o mês está a acabar, se calhar vou pagar antes, não conseguimos ter a certeza absoluta, porém, vamos crer que foi graças ao nosso teatro e fica aqui a dica: experimentem, digam-me se resultou depois. Entretanto, isto foi na quinta-feira, por acaso até está aqui mais ou menos por ordem. Na sexta, o que é que eu fui fazer? Fui com a minha mãe e com a minha irmã ver o Hamnet ao cinema. Eu já queria ir ver desde a primeira vez que vi o thriller, quando fui ver outro filme qualquer, e surgiu a oportunidade, fomos as 3 ver. O que é que eu tenho a dizer? O filme está muito bem feito, os atores incríveis, o miúdo, o Hamnet, então, como é que é possível uma criança tão pequena ser tão boa? No entanto, eu chorei, não chorei tanto como estava à espera. Porquê? Porque eu já ia preparada para uma coisa dura e forte, e então claro que aquilo mexe porque eles são muito bons, mas eu não chorei isso tudo. Tipo, não tive meio filme a chorar.
No entanto, adorei, acho que está muito bem feito, mas já toda a gente tem estado a falar bem, por isso o que eu venho dizer não é tanto sobre o filme, é sobre uma coisa que eu descobri e não sei se vocês estão a par, eu não estava, portanto vou partilhar aqui. Quando eu comprei os bilhetes, eu tenho aquela coisa da nós de 2 por 1, mas nós éramos 3, e portanto comprei um bilhete normal e outro de 2 por 1. E eu descobri, isto se calhar toda a gente sabe, que os filmes nomeados para Oscars são mais baratos. Ou seja, o bilhete em vez de custar 8,95€ custa 5,95€. Parecendo que não, são 3€ de diferença para ver filmes bons à partida, porque se estão nomeados alguma coisa de bom hão de ter. Portanto, olhem, fica a dica, vão ver filmes que estão nomeados para os Oscars, é mais barato. Não sei se é em todos os cinemas, se é só nos cinemas nós, que foi onde eu fui. Mas pronto, experimentem. Eu não tive sorte, só de certeza, não foi mais barato só para mim, portanto, olhem, tentem. Eu ainda vou ver se vejo mais um ou assim que esteja nomeado, porque, pá, ir ao cinema é fixe. É uma coisa que eu não faço tanto como gostava, se calhar, mas sempre que eu faço, gosto. Portanto, pá, olhem, é isto que eu tenho a dizer. Vão mais ao cinema, consumam mais arte e cultura, porque infelizmente temos muitos cinemas a fechar. Por exemplo, nas Caldas de Rainha já não há cinema, há várias salas que estão a fechar, por isso, se nós formos, pode ser que não fechem. Uma pessoa não pensa muito sobre isso, mas, por exemplo, se o cinema ali em Torres fechasse, nós não ficávamos com nenhum cinema assim tão perto para ir. Tínhamos que ir a Lisboa, a Loures. Portanto, vão ao cinema, consumam cultura, já sabem, esta é sempre a minha dica. Agora, o que é que eu tenho também aqui a dizer? Vou dizer isto irrita-me desde sempre, mas eu só no outro dia é que pensei ativamente sobre esta coisa. Que é, isto é só um pequeno apontamento, mas eu sinto que pode ser problema do meu telemóvel, duvido, mas pode. Porque é que a porcaria da net, da meu Wi-Fi, liga sempre primeiro do que as redes a sério. Eu não consigo entender, aquilo não funciona, nunca vi um meu Wi-Fi a funcionar. Porque raio é que se eu tenho 2 opções ou 3, 2 redes a sério e que funcionam e o meu Wi-Fi, o meu telemóvel liga sempre aquilo primeiro. E depois eu não me apercebo, acho que está algum problema porque as coisas não carregam. Não sei, isto é só uma pequena irritação que vem anteceder outra irritação mais grave que eu tenho tido nos últimos tempos. Eu não sei se vocês estão a par ou se já se aperceberam disto, mas o Waze está cada vez pior. Atualmente, eu acho que gosto mais do Maps do que do Waze. Porque antes era aquela coisa, o Maps não diz os radares e o Waze diz. Já não é válido, o Maps já diz os radares. E o Waze, uma pessoa agora tenta ligar para ir para um sítio qualquer, aquele primeiro que perceba onde é que nós estamos e que se oriente, demora não sei quanto tempo. Depois, não anda a calcular bem o tempo do trânsito. Nós, supostamente, dar-nos 1 hora para chegar a um sítio, estamos tipo com 30 minutos, aquilo aumenta para os 40 porque não calculou bem o trânsito. Pá, não ando a gostar do Waze. Espero que isto seja uma experiência coletiva, porque não quero ser a única a passar por isto. Mas vamos lá, vá lá, pessoas que organizam essa plataforma, ou seja o que for, façam aquilo funcionar melhor. Já foi bom, mas eu devo-vos dizer que eu acho que o Maps vos está a ultrapassar. Eu ainda só continuo a usar o Waze, porque às vezes o Maps não me dá rotas sem portagens e eu quero e o Waze dá. Pronto, essa é a única coisa que eu ainda considero que seja melhor. Porque a cena dos radares já não é válida, já não é assim tão fixe, ainda por cima depois o Waze tem que estar sempre a confirmar se está um buraco, se está um carro parado, se está não sei o quê. E eu às vezes estou a 1 km e estás-me a perguntar se está um carro parado lá à frente, eu não sei ainda. Pergunta-me no momento. Há várias coisas que me têm irritado no Waze, não sei se a vocês também, mas é de facto cansativo. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Agora, que tema é que eu tenho aqui para falar sobre vida adulta? Portanto, no fim de semana foi o jantar de anos da Carol e nós demos por nós a conversar sobre o quê? Lençóis de cama. Eu não sei, há várias coisas que ditam que nós estamos a ficar mais velhos, que eu já não tenho 18 anos, apercebi-me no outro dia que fiz 18 anos há 6 anos e fiquei ligeiramente em pânico. Mas o que é que eu queria dizer sobre isto? Portanto, nós estávamos lá no jantar de anos da Carol e a conversa foi sobre lençóis. Começou, não sei bem como, mas acho que com que regularidade é que vocês trocam os lençóis da cama? Toda a gente sabe quase que se devia trocar com muito mais regularidade do que nós normalmente trocamos, porém esse não foi o ponto.
nós chegámos à discussão sobre lençóis de cetim. E eu não sei se vocês já tentaram dormir numa cama com lençóis de cetim e fronhas de cetim, mas para mim é das piores experiências de sempre. É bonito, porque cetim é bonito, é delicado e não sei o quê. Agora, tentem adormecer com uma fronha de cetim sem estar constantemente a escorregar. A almofada de repente já está lá ao fundo da cama. Vocês estão na outra ponta da cama, porque entretanto com os lençóis foram a escorregar o tempo todo. É das piores coisas que existem. A única vantagem daquilo é ser mais bonito. E também é assim tanta vantagem, porque à partida nós não temos só lençóis na cama, nós temos uma colcha por cima para tapar. É horrível. Porque é que inventaram? Alguém, por acaso o Diego até estava a dizer que gostava e a discussão surgiu daí. Como assim? Tipo, eu acho que temos que ser malucos da cabeça para gostar de lençóis de cetim. Experimentem, se vocês não têm, também não sei como é que vão de experimentar, porque não gastem dinheiro nisso. E se vocês por acaso são malucos que gostam de dormir em lençóis de cetim, por amor de Deus, expliquem-me porquê. Porque assim, não me parece agradável estar a noite inteira a escorregar, não me parece agradável em nada. E o pior ainda é a combinação lençol e fronha. Porque ainda se for só lençol e a fronha for outra, a coisa talvez ainda se faça. Agora quando é a bela junção de lençol de cetim e fronha, péssimo. Péssimo, horrível. Não sei se já experimentaram, espero que não tenham tido essa ótima experiência. Mas pronto, era isto que eu queria aqui partilhar. Agora, esta semana ainda não temos tema inesperado, mas temos aqui uma participação das pessoas do meu Instagram. Eu há uns tempos, nos episódios, falei sobre pequenas coisas que me irritam, mas que não há bem uma justificação para me irritarem. E eu fui pedir às pessoas que me seguem para me dizerem que irritações deste tipo é que têm. Obtive algumas respostas interessantes. Eu ontem lembrei-me de outra que me irrita. Já sei, vou partilhar. Antes de ir para as irritações das outras pessoas, vou-vos partilhar aqui mais uma. Isto é uma coisa que me irrita, não percebo porquê, porque não afeta em absolutamente nada a minha vida, mas irritam pessoas que ficam a sair à noite nos bares até fechar, só para dizer que fecharam aquilo e que são bué da fixe. Não sei porque é que isto me irrita, mas é tipo, tu não és assim tão cool. Sinceramente, é isto que eu tenho a dizer. Esta é a minha nova irritação. Quer dizer, não é nova, mas que eu ainda não tinha partilhado aqui, acho eu. A minha mãe acha ridículo isto irritar-me. Claro que é ridículo isto irritar-me, mas nós também temos que ter certas irritaçõezinhas para a vida mexer assim um bocado connosco, acho eu. Portanto, eu até acho que isto pode ser um bocado um motor, um combustível para nós também irmos vivendo assim um bocadinho irritados de vez em quando. Mas agora partilhando aqui as vossas irritações, até recebi algumas, eu estava tipo, vou pôr o story, ninguém me responde, isto é um fracasso e eu fico sem tema. Mas por acaso não. Obrigada a toda a gente que mandou irritações. É assim, eu vou tentar aqui fazer um julgamento que é o seguinte. Pode fazer sentido isto irritar-vos e também me irrita a mim, é completamente válido, ou entra mesmo naquelas que são irritações sem sentido e que não faz muito sentido vocês irritarem-se com isso, porque não mexem nada com a vossa vida. Portanto, vamos aqui começar. Esta, a primeira, irrita-me bastante. Irrita-me pessoas, eu não vou dizer quem é que disse as coisas, que dizem, eu sei, mas não sabem. A mim também. É tipo, eu sei claramente que tu não sabes isto, eu estou-te a dizer, tu tens a mania que tens que saber tudo e que tens que perceber todos os temas e estás aqui a dizer, eu sei, e eu é que sei que tu nunca ouviste falar disto. Podes só ouvir-me, e se até souberes, ouves até ao fim e dizes, pronto, ok. E avançamos. Não tens que saber tudo, todas as coisas. Mas pronto, há pessoas assim. Entretanto, outra irritação. Esta aqui, eu acho que, por um lado, eu percebo que irrite, não é tão parva como, por exemplo, a minha. Acho eu. Agora, esta segunda, eu não percebo porque é que isto irrita, mas a mim também me irrita. Pessoas que fazem de um país que visitaram a sua personalidade durante 3 meses. Eu sinto que às vezes, durante 3 meses não faço, mas por exemplo, quando fui à neve, a minha personalidade era andar de ski durante uma semana. Mas eu percebo, isto é bué de irritante. Depois, esta já é mais batida e já se ouve mais falar, mas eu também percebo e às vezes também me irrita, pessoas que usam muitas expressões em inglês e não escolhem uma só língua.
É assim, eu às vezes também uso certas expressões, não falo totalmente em português, mas eu também não sou um asa em inglês, não misturo assim tanto, mas irrita-me quando é muito agressiva a mistura, é tipo, dizes quase uma palavra de cada, também não há necessidade disso, portanto, eu percebo perfeitamente. Ah, esta aqui, pessoas que não trabalham ao mesmo ritmo que eu. Depende dos trabalhos, mas eu consigo entender. Porém, eu também não trabalho sempre ao mesmo ritmo. Imaginem, eu tendo a procrastinar o máximo que eu posso quando eu estou a ficar apertada. Trabalho bué da rápido. Portanto, eu sinto que posso, de certo modo, irritar alguém com este meu modo de ser, digamos assim. Depois, esta tenho que partilhar quem é que disse, esta e a próxima. O Diego diz que o irrita, que eu chamo banco a esta cadeira que eu tenho aqui. Eu não sei, eu acho que às vezes chamo cadeira, outras vezes banco, eu só não sei bem definir o que é que isto é, porque para mim uma cadeira é aquilo que está na mesa, e isto também não é bem um puff, eu não sei o que é que é. Eu sei que estou a passar isto um bocado rápido, mas é porque são algumas. Depois partilhem também com quais é que se identificam, se faz favor. A minha irmã respondeu que eu a irrito sem explicação, sendo minha irmã não é estranho, irmãos sabem do que é que eu estou a falar. Depois, esta também tenho que dizer quem foi para dar contexto. A Bia, a minha colega de trabalho, só mandou assim, a boca do homem da entrevista, e eu passo a explicar. Irrita, sem ela perceber muito bem porquê, e a mim também extremamente, não só me irrita, como é quase físico o quão constrangida eu fico com aqueles homens que, tipo, tu és só, imaginemos, um político, por acaso nem é, estás a falar comigo e a mandar assim risinhos tortos com a boca porquê? Sabem? Tipo, eu sei que ele não está a engatar, mas é tipo, estás a tentar ser bué sensual numa entrevista onde não é suposto. Estás a falar sobre coisas da guerra, não é para estares a rir, tipo, assim de lado, sabem? Epá, que horror. Não sei, não consigo. Mas a mim, no geral, irrita-me homens que se acham bué bons. Depois, outra pessoa disse assim, irrita-me profundamente o espírito, o uso da palavra diferenciado. Esta é completamente ao mesmo nível das minhas irritações. Tipo, de chamarem carteira a malas e isto. Porque isto é só uma palavra, mas eu entendo perfeitamente. Eu não adoro a palavra diferenciado. Eu associo a palavra diferenciado, tipo, aos chungas a comentarem nas fotos uns dos outros. Aí, mano, és bué diferenciado, sabem? Por isso eu odeio essa palavra. Depois, esta também vou dizer, não tem mal. O Pedro, também meu colega de trabalho, comentou crianças com a voz rouca e eu tenho que explicar isto. Ele estava-me a dizer que lhe irrita crianças com a voz rouca porque ele associa crianças com a voz rouca a putos bué de irritantes, porque já tiveram a gritar durante quanto tempo, então estão sempre meio roucos, são insuportáveis. E eu nunca tinha pensado assim tanto sobre isto, mas é verdade. E também há miúdos que têm uma certa cara que vocês já sabem que eles são chatos. Pá, eu não sei explicar qual é a cara, mas eu tenho a certeza que vocês sabem do que é que eu estou a falar. Há crianças que vocês não precisam sequer de os ouvir abrir a boca, que já sabem que vão ser uns chatos do pior. Opa, e é mau estar a dizer isto de crianças? É, mas é a verdade. Entretanto, outra aqui, irrita esta pessoa que mexam na desarrumação arrumada. Eu consigo perceber, mas acho que esta aqui é mais perceptível, sinceramente, porque neste momento vocês não veem, estão só a ver a parte do cenário do meu quarto, mas do lado de lá isto está tudo desarrumado, mas se alguém vem aqui arrumar antes de eu arrumar hoje à noite, eu vou-me passar, porque é tipo, onde é que esconderam as minhas coisas no meio da minha desarrumação? Portanto, eu percebo perfeitamente. Depois, que metam coisas no tapete do rato, tipo do computador. Esta eu não tenho, nem percebo porque é só tirar. Mas pronto, ok. Depois, irrita-me tocarem com as mãos sujas nos vidros, usar a maçaneta em caps lock. Percebo, nem sei qual é a panca sequer de abrirem portas com a mão no vidro quando há uma maçaneta. Não sei, honestamente. Eu acho que não faço isso, se calhar faço e não sei. Epá, esta aqui é maio e eu particularmente não entendo, mas eu percebo porque eu acho que tenho irritações mais ou menos deste género. Portanto, atenção que isto é uma irritação que não se sabe bem porquê, que é mulheres com o cabelo curto, mas tipo muito curto, como se fossem cristas. Pá, não consigo comentar isto porque eu não tenho esta, mas eu
sei que tenho outras coisas deste género. Depois, pessoas que param totalmente no stop quando não há claramente ninguém na estrada. Isto também me irrita. Porque é assim, há stops que estão em sítios que nós temos mesmo que parar para ver se vem alguém, mas há outros que, se nós formos atentos e formos olhando antes de chegar ao stop, nós não temos que parar. Portanto, vamos lá estar mais atentos à estrada. Não é preciso estar sempre a parar, porque isso às vezes empata o trânsito. Depois, pessoas que não são nerds, a.k.a. não têm interesses. Imaginem, eu não sou uma pessoa com interesses sempre muito fixos, eu sou uma pessoa mais com interesses, tipo fixações momentâneas, mas há coisas que são mais constantes na minha vida, portanto eu percebo. Pessoas que não têm interesses nenhuns, o que é que andas a fazer? A tua vida é assim tão desinteressante, portanto eu percebo. Depois, o que é que tem mais aqui? Pessoas que estão sempre a sair de jantares de 15 em 15 minutos para fumar. Olhem, amigas e amigos que fumam, isto é muito irritante para quem não fuma. Porque depois tentam convencer toda a gente a ir à rua e às vezes está frio, não me apetece, mas depois os outros todos vão e eu também não vou ficar sozinha lá dentro. Portanto é assim, aguentem-se pelo menos enquanto se janta para fumarem no fim. Tipo, não tenho que estar sempre a ir fumar. Quer dizer, eu também não sou viciada em tabaco, portanto eu não sei como é que isso funciona, mas eu acho que dá para se distraírem um bocado com a conversa e não terem que sair de 15 em 15 minutos. Depois outra, estas aqui de pessoas que escrevem mal, eu vou dar este exemplo que alguém me disse, mas é pessoas que escrevem se calhar tudo junto. Eu gostei particularmente desta porque assim, eu até há alguns anos atrás, atenção, eu escrevia se calhar mal. Só que o meu pai corrigiu-me tantas vezes e, para quem não sabe, se calhar escreve separado. E isto é irritante. Há outras de escrita que são irritantes e quando nós corrigimos a pessoa e ela, passado pouco tempo, dá esse erro outra vez, irrita ainda mais. Porque assim, tu estás a escolher ser burra. E isso é das coisas mais irritantes que existem. Depois, pessoas que respiram alto. Eu percebo mais esta. A mesma pessoa disse pessoas que mastigam alto, mas eu percebo mais esta porque assim, o respirar alto, às vezes as pessoas não conseguem controlar tão bem como o mastigar. Portanto, eu acho que é mais... não percebemos porque é que nos irritamos com pessoas a respirar alto, porque elas não estão a fazer propriamente de propósito. Mas eu percebo. Especialmente quando nós queremos estar concentrados a fazer alguma coisa e de repente temos alguém a respirar. É bué de irritante. Eu percebo perfeitamente. Depois esta aqui. Por acaso esta não tenho, acho eu, mas porque eu não lido muito com esta situação, que é pessoas que andam de óculos de sol dentro dos centros comerciais. E ontem, eu não tenho esta, mas tenho uma parecida que eu descobri ontem. Ontem vi um gajo de gorro no ginásio. E aquilo irritou-me. Não sei porquê, mas é tipo, já basta os chapéus. Sabemos que não venham cá com coisas, é do suor, está bem, mas a maioria é porque são calvos. É o que é. Porque uma vez eu vi um gajo no ginásio com chapéu e ele mudava totalmente com e sem chapéu. Porque com chapéu não se vê que é calvo. Tira o chapéu, é muito calvo. E eu não sei se o gorro é mais uma forma de esconder a calvície ou para que é. Porque com o gorro, se aquilo é quente, vão suar mais. Portanto, eu não sei, aquilo também me irritou. Aproveito aqui para partilhar esta. Depois, aqui outra irritação. Quando dizem que o Porto é mais bonito que Lisboa e vice-versa. Esta não me irrita, mas lá está. Eu não ia concordar com todas e decidi partilhar aqui também. Não sei se mais alguém tem esta, mas claro que cada cidade tem a sua beleza diferente. Acho que não temos que andar aqui a lutar. Qual é que é mais bonita e não sei o quê. Portanto, eu percebo que posso irritar. Depois tenho aqui a última e que também me irrita profundamente, que são pessoas que gostam de dar habitats sobre os caminhos que vocês escolheram. Do género, vocês chegam 5 minutos atrasados a um jantar e há sempre uma pessoa que questiona: mas vieste por onde? E nós, fartinhos de pôr no Maps o caminho para saber o mais rápido, respondemos e a pessoa tem sempre um bititezinho para dar. É que se viesses por ali, de certeza que não te atrasavas. Mas tu achas que és mais inteligente, se fosse que o Waze até podias ser, mas que o Maps que eu usei para saber qual é o caminho mais rápido. Pronto, isto é completamente irritante. É assim, é das coisas, se calhar, de todas as que eu disse aqui, que mais me irrita. No entanto, eu acho que esta é mais ou menos legítima de irritar.
Não sei, digam-me. Se tiverem mais irritações, partilhem, que eu gosto disto, até porque eu tendo a concordar com bastantes. Agora, antes de terminar, o que é que eu queria falar ainda? Portanto, temos aqui o inesperado da semana e a curiosidade. Eu adoro a curiosidade desta semana, não pesquisei na net, disseram-me, mas vamos ao inesperado da semana. Não sei se vocês já viram, mas o Spotify lançou em conjunto com uma marca que se chama Liquid Death uma urna funerária que toca a playlist favorita do morto. Basicamente, o Spotify juntou-se a esta marca que é conhecida por ter água enlatada para lançar a Eternal Playlist Urn, que basicamente é uma urna branca que tem um altifalante Bluetooth integrado na tampa que é capaz de reproduzir uma playlist personalizada. Como é que isto acontece? Portanto, ao entrar na aplicação, que acho que se chama Eternal Playlist Generator. Não, isto é dentro da app do Spotify, tem esta parte. O utilizador responde a algumas perguntas rápidas, como qual seria a sua vibe eterna, ou que música melhor o representa, e o sistema cruza essas respostas com o histórico de audição da conta. Basicamente, isto foi uma edição limitada nos Estados Unidos a 150 unidades, cada uma custava quase $500, que é mais ou menos 420 euros. Coisas que eu tenho a dizer. Eu fui pesquisar quanto é que custa uma urna normal. Em Portugal custa normalmente até 250, 300 euros, daquilo que eu vi. Foi uma pesquisa bué da estranha de fazer. Esta aqui custa em euros 420 euros, portanto, é assim, é mais cara, é um bocadito mais cara, mas temos que ter em conta que tem uma playlist e que vocês conseguem estar a ouvir a playlist favorita da pessoa. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Olhem, honestamente, de todas as ideias macabras que eu já vi, eu até achei esta mais ou menos cool. Porque assim, a urna é branca, parece quase uma coluna gigante. Até nem achei assim tão mal, se querem que vos diga. Agora, se eu por acaso, eu não sei como é que vai mudar aqui, ou como é que vai evoluir o meu gosto musical nos próximos anos, mas eu estava a pensar, se eu tivesse uma urna, qual é que seria a minha playlist favorita? E eu acho que pobres coitadas das pessoas iam ter que estar a levar com à toa. Estar a levar não, porque assim, eu gosto. Com à toa, com vizinhos, com essas bandas todas alentejanas e depois com coisas como Party in the USA, músicas da Katy Perry, que é o que eu tenho ouvido ultimamente. Também um Plutónio lá no meio, um Slow J, umas coisas assim. Portanto, ia ser uma playlist bastante... tipo um mix de músicas muito grande. Não sei se vocês têm ideia de qual seria o vosso estilo de música eterna. Isto é muito estranho de pensar. Mas o que eu quero retirar daqui é que eu já vi tanta coisa esquisita, já falei de tanta coisa esquisita, que isto, sendo meio estranho, para mim foi das coisas menos estranhas. Eu até achei uma ideia mais ou menos ok. E isto esgotou logo, portanto, é o que é. Entretanto, para fechar, a curiosidade desta semana, eu não sei se vocês sabem de onde é que surgiram os buquês de noivas. Disseram-me isto e eu fiquei mesmo curiosa. Basicamente, nos casamentos antigos, tipo na Idade Média, quando surgiram estas coisas, os arranjos e os buquês, para já, não eram feitos das flores que são hoje em dia. Eram usadas coisas como... Eu tenho aqui apontado, não sei onde... exatamente. Eram compostos por ervas de cheiro intenso, tipo alho, alecrim e endro. Imaginem um buquê com alho. Que nojo! No entanto, o que eu achei mais interessante nesta história do surgimento dos buquês é que eles não surgiram necessariamente como uma coisa estética, bonita. Eles surgiram, sobretudo, para abafar o cheiro das pessoas. Porque naquela altura não se tomava banho com a regularidade que se toma e tendo o buquê junto, quase ali ao nariz, era uma forma da noiva abafar o cheiro do noivo, do seu futuro marido e até o próprio cheiro dela, porque é assim, eu acredito que antes do casamento eles tentassem tomar banho, mas não era possível para todas as pessoas. E portanto foi assim que surgiu os buquês. Lá está, obviamente não era com as flores, com as rosas que é hoje em dia, era com flores com um cheiro mais intenso, como o alho, como eu já disse. Mas achei super interessante, não fazia ideia de onde nem quando é que tinha surgido. Isto é uma coisa da Idade Média, portanto, há muitos, muitos anos. Não sei se vocês sabiam, ficam com esta. Até para a semana. Beijinhos!